Oi, gente, tudo bom com vocês? E aí, pronto, pronta para nossa aventura sobre como redigir uma redação científica? Então, me aguarde que depois da vinheta a gente inicia. Eu sou a professora Gui e você está no canal Bíblia Responde. Se essa é a tua primeira vez aqui conosco, ao final desse nosso bate-papo, se você gostar do que rolar, te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e compartilhar esse nosso vídeo, ok? Então vamos iniciar o nosso assunto propriamente dito. Nós iremos estar tratando do que é uma redação científica e como essa redação científica tem que ser estabelecida no sentido de a gente obter o êxito necessário na disciplina de metodologia da pesquisa ou metodologia científica. Então, nós iremos dividir a nossa aula em várias partes, para que possamos fazer bem devagar e que não fique muito cansativo para vocês. A primeira coisa a entender é o que é uma redação científica. Nada mais é, meus amores, do que um texto. E esse texto, ele tem que sistematizar a sua ideia, no sentido de você atingir o teu propósito, que é fazer com que o leitor passe a aceitar aquela afirmação e mude a sua forma de ver e de agir no mundo, não é? É por isso que esse texto, ele vai ter essa sistematização, mas não pode ser uma sistematização qualquer. É por isso que, obrigatoriamente, a redação científica, ela faz uso da norma culta. Ou seja, a redação científica, ela se difere da nossa redação do cotidiano. Eu não posso comparar um bilhete que eu mando para o meu esposo como sendo uma redação científica, não é? Então, a linguagem coloquial, não é? As gírias, essas partes, elas não podem fazer parte da nossa redação científica. Tá? Então, por isso que nós temos que ter atenção em alguns elementos específicos. Então, o primeiro elemento diz o seguinte: eu não posso nunca apresentar um texto confuso. E o que é um texto confuso, Guilhermina? É quando você começa a definir o fenômeno que você está estudando, depois você já começa a trabalhar a importância dele, depois você vem para as características, em seguida já volta de novo para a definição. Então o leitor parece que está numa montanha russa, não vai e volta. E isso prejudica muito a compreensão do leitor. Cansa ao ponto dele falar bem assim: desisto de ler esse texto. Ele é muito confuso. Nem o autor consegue se entender de forma lógica. Então, isso não vai facilitar o meu processo de ensino-aprendizagem e muito menos a entender o que trata esse assunto e ver se ele realmente serve ou não para minha área de atuação enquanto cientista. A segunda coisa que nós temos que ter bem claro, ele não pode estar repleto de achismo. O que é o achismo, Guilhermina? São aquelas ideias pré-estabelecidas que você tem acerca daquele fenômeno, só que você não procurou o fundamento disso. Você acha que ele acontece desse jeito por alguma razão. E com esse teu achismo, com essa tua hipótese, com essa tua ideia, tu achas que tu estás falando a verdade absoluta. Então, por isso que não pode apresentar uma redação confusa, cheia de preconceitos, não interpretem preconceito com questões raciais, gente. O que é o preconceito? É um conceito prévio, por isso que é pré, que eu tenho acerca de algo ou de alguém, ok? E não ter as ideias infundadas, não ter o embasamento teórico propriamente dito. Nós temos também que apresentar uma redação que faça com que o leitor entenda o que eu quero dizer. Eu tenho que me fazer entender para o leitor, tá? Então, por isso que nós temos que fazer um texto
de forma clara e de forma concisa, porque o leitor, ele não tem paciência de ficar lendo uma coisa e você vai enrolando para chegar, em vez de falar que o Brasil é bonito, o Brasil, terra que foi descoberta em 1500, mas isso também é questionável, ele pode ser considerado, de acordo com a unanimidade das pessoas, como um país bonito. Olha a enrolação que eu fiz para dizer que o Brasil é bonito. E a pessoa não tem tempo nem paciência para ficar lendo essas partes que a gente fica folcloreando, não é? Então a gente não pode ter hipérbole, não pode ter exageros e a gente não pode estar enrolando para dizer o que a gente quer. Então você tem que focar no que realmente você quer e focar em quem vai ler esse material, tá? Isso também é muito importante. Quem é o público leitor? Nós não podemos partir daquele princípio de quem vai ler já sabe o que vai estar lendo. Eu tenho que partir do princípio de quem está lendo esse material não sabe de nada. E a partir do meu material vai passar a entender. Se você começa a pensar desse jeito, a tua redação ela vai estar feita para os outros, não para você. É esse que a gente vai ver quando for na parte dos erros mais comuns, é isso que acontece. Você começa a escrever para você mesmo. E aí o que acontece? Você começa a dizer assim, isso aqui é bobagem, corta. Isso daqui a pessoa já sabe, não precisa. Isso daqui... Será que não precisa? Será que realmente a pessoa que está recebendo esse material para leitura, será que não precisa dessa explicação para poder entender o funcionamento do fenômeno? Então é justamente por esta razão que a redação científica ela tem que seguir a lógica da ciência. Ou seja, ela tem que apresentar as mesmas características que nós vamos trabalhar na nossa aula futura. Isso quer dizer o quê? Que a redação científica, ela deve acompanhar a lógica científica, mas com foco na área em que esta redação vai ser aplicada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o texto que eu estou trabalhando, da forma como eu estou estruturando ele vai ter que estar em consonância com o grupo social que vai ler esse material. Isso significa que a gente olha trabalho e fala bem assim, gente, isso aqui tá errado, isso aqui só tem citação. Onde está o diálogo entre o autor e os livros que ele leu, as fontes informacionais que ele leu? Porque eu não vou ler somente livro, não é? E aí você já vem para a área das humanas, que aí tem mais, é nítido essa relação entre você e os autores, a discussão entre você e os autores. Então, por isso que você tem que entender qual é a característica da área onde essa redação vai ser apresentada. Porque se você entra em confronto com o que a pessoa espera, com o que a pessoa está acostumada, a estrutura que a pessoa já está familiarizada, assim como o processo linguístico, o processo de concordância, se você entrar em confronto, você não vai ter êxito na tua redação. Então é por isso que ele fala que além da lógica científica, eu tenho que estar de acordo com as características da área específica a qual essa redação se destina. E de acordo com o professor Ferreira, a redação científica ela apresenta várias formas. É por isso que ele estabelece tipos da redação científica.
Então, para o professor, a redação científica, ela pode ser apresentada na forma de projeto tecnológico, ele pode ser na forma de projeto científico, na forma do resumo expandido, na forma do nosso resumo tradicional, que é aquele que varia entre 250 a 500 palavras, vai depender de qual é o formato do teu trabalho, se é um TCC, 250, até a minha dissertação, geralmente 250 palavras. Quando chega na minha tese, já se solicita 500 palavras, não é? Então, dependendo também de qual é o material que você vai trabalhar. O professor Ferreira também diz que o trabalho científico, a redação científica, ela é apresentada em relato de caso, em nota científica, em monografia e TCC. Ele chama também a revisão, o relatório parcial, o relatório final, o qual considera a dissertação e a tese, em artigos, em patente e em registro de software. Ou seja, nós temos, de acordo com o professor, vários tipos de redação, vários tipos de trabalho científico, não é? E aí a pergunta é: se eu tenho vários tipos de trabalho científico, eu vou ter vários tipos de redação científica? Calma, meu bom rapaz, não precisa entrar em pânico, não é? Por quê? Porque todos eles, independente da sua tipologia, eles têm o mesmo contexto científico. Eles têm o mesmo propósito, que é justamente de quê? De conseguir estabelecer uma mudança na opinião do leitor. E esse leitor, ele vai ter que mudar a sua opinião a partir de dados concretos. É por isso que ele vai mudar a sua opinião a partir de evidências e de argumento. É por isso que, para a gente conseguir entender o como vou fazer a nossa redação científica, nós iremos estabelecer esse assunto em 4 etapas. Então, a primeira é justamente apresentar um bom argumento. Como é que eu vou estabelecer um bom argumento para conseguir fazer com que o leitor mude a sua opinião a partir do meu texto? Depois, a gente vai estabelecer os passos para se construir uma redação científica. Depois que eu entendo os passos, aí eu vou ter que saber quais são as características que eu tenho que cumprir para que a minha redação tenha o nível esperado. E por fim, nós iremos apresentar alguns erros que são mais comuns da redação científica. Com isso, nós estamos chegando ao final dessa nossa primeira etapa. Assim, eu te espero na nossa próxima aulinha, onde nós já iremos abordar o assunto 1 do nosso sumário, que é o bom argumento. Caso você tenha gostado, eu te convido a já deixar o seu like, assim como também se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e principalmente nos seguir nas redes sociais. Assim sendo, eu espero que todos vocês fiquem bem, fiquem com Deus e eu aguardo você na nossa próxima aula. Tchau, tchau!